Hoje é dia 21 de agosto de 2025, estamos no nosso estudo bíblico de Romanos e antes de tudo nós precisamos fazer uma oração, né? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos por mais esta oportunidade, por estarmos reunidos aqui nesta casa para estudarmos a tua palavra. Senhor, dá-nos um coração adequado, um coração correto, para recebermos o que está na Bíblia, Senhor. O que o Senhor deixou registrado na Bíblia para nós. Senhor, abre nosso entendimento, nosso coração. Queremos exercitar nosso espírito para te tocar, Senhor. Grava a tua palavra em nosso interior. Fale com cada um de nós, Senhor. Nós precisamos do teu falar. Abençoe-nos nesta noite mais uma vez, Senhor. Senhor, abençoe todos os que estão presentes e também todos que acessarão pelo canal do YouTube. Senhor, nós rogamos a Ti mais uma vez, esteja conosco. Amém. Aleluia. Bom, então, na semana que nós iniciamos, que não foi a semana passada, foi a outra semana, nós fizemos uma abordagem a respeito do livro de Romanos, uma introdução, de uma maneira panorâmica, falamos os assuntos que são tratados nesse livro de Romanos, e especialmente esse livro de Romanos fala sobre o Evangelho de Deus. Então, Paulo, que escreveu esse livro, é uma carta aos Romanos, é o Evangelho de Deus em forma de carta. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo de Romanos e já falamos do primeiro versículo na reunião passada, mostrando quem é o autor, falando a respeito da sua qualificação, mas podemos ler novamente o versículo 1 do capítulo 1, tá certo? Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aleluia. Então, Paulo foi a pessoa a quem Deus incumbiu de trazer essa palavra, de registrar essa palavra. Nós cremos que cada palavra da Bíblia é soprada por Deus. Toda a Escritura é digna de inteira aceitação. Então, nós cremos também que quando alguém é incumbido para escrever algo por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, é algo que Deus preparou essa pessoa. Então, nós cremos que Paulo foi um vaso escolhido, um vaso preparado, qualificado para escrever a epístola aos Romanos, que é o Evangelho de Deus, como nós falamos na semana anterior. Então, irmãos, o conteúdo dessa carta realmente é muito rico, é muito cheio de detalhes também, que nós precisamos de tempo para abordar, não vamos ter pressa, não vamos ter precipitação, tá certo? Alguns assuntos a gente vai abordar com mais vagar e alguns assuntos talvez não seja a hora de entrarmos em detalhes, então a gente avança um pouco mais. Vamos ver o que o Senhor vai fazer, né? Nós estamos aqui na dependência do Senhor. Então, nós queremos aproveitar todo esse tempo que o Senhor está dando para nós, para penetrarmos de uma maneira intensa nesse livro e que o Senhor nos abençoe, né? Aleluia. Então, versículo 2, vamos lá. O qual, tomando o final do versículo 1, para o Evangelho de Deus, aí fala, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, o Evangelho de Deus, nós já falamos o que é essa palavra Evangelho, o que é mesmo? Boas novas. Então, Evangelho são as boas novas, uma boa mensagem, algo que todo homem precisa ser alcançado pelas boas novas do Senhor. E esse Evangelho prometido por Deus, foi prometido
Não é um acaso, não é uma coisa que não foi planejada, foi prometida por Deus nas Escrituras, como eu falo aqui, nas Sagradas Escrituras. Desde Gênesis até Malaquias, Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento e Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, desde Gênesis até Malaquias, todo o Antigo Testamento, Deus fala por meio dos profetas a respeito desse evangelho, promete esse evangelho. Por um lado, é uma boa mensagem. Por outro lado, essa boa mensagem traz a própria pessoa de Jesus Cristo para nós. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque quando nós ouvimos a palavra, nós recebemos uma semente. Eu até gostaria de ler com vocês os versículos que nós lemos uns dias atrás aqui. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 22. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha agora. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, existe essa semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, e nós recebemos no nosso coração, o que entra é uma semente incorruptível, é uma semente de vida, é uma semente da vida, da palavra que vive e é permanente. Versículo 24 fala assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então veja que evangelho se tornou um verbo aqui, evangelizar, trazer boas novas, levar boas novas. Então, graças ao Senhor, a palavra do Senhor nos foi evangelizada. Nós recebemos a palavra, nós recebemos a semente santa, nós recebemos a semente incorruptível, não corrompe, certo? Não se estraga, mas essa semente é a palavra de Deus que é viva e é permanente. Aleluia. Então, essa palavra que está sendo trazida para nós é o Evangelho de Deus. Voltando para Romanos, aqui então fala que ela foi prometida por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Como está citando as Escrituras aqui, eu vou pegar alguns versículos do Antigo Testamento para nós percebermos como que ela foi prometida, tá bom? Então, desde Gênesis, vai lá. Gênesis é o primeiro capítulo. Eu falei desde Gênesis, mas nós não vamos ver todos os livros, tá? É só alguns. Gênesis 3:15. O que aconteceu em Gênesis 3? O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor havia falado para que o homem não deveria comer, no dia que ele comesse, ele iria morrer. Então, não é que ele morreu como se fosse um veneno assim instantâneo, mas a morte entrou no homem. E a partir daí o homem tem muitas consequências da morte, não é? A gente fica doente, a gente envelhece, a gente usa óculos e assim por diante, né?
Não, vamos parar por aí, né? E, tantas coisas acontecem, então a gente sabe, a gente sente os efeitos da morte, tá certo? Isso sem falar que a nossa alma foi danificada, nossos pensamentos, etc. e tal. O pecado entrou no homem. Então, no versículo 15, o Senhor... vou ler desde o 14, porque o Senhor está falando aqui, né? Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, profeticamente, o descendente aqui, quem é? É o próprio Senhor Jesus. Tá certo? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o Senhor foi à cruz, não foi ferido, né? Mas o Senhor também, na cruz, fez o quê? Feriu a cabeça da serpente. O Senhor derrota a serpente, Satanás, na cruz. Essa é uma boa nova, tá? Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, isso aqui também significa que Deus, ele providencia para o homem a veste. Essa veste que o Senhor fez de peles também significa o quê? Que o Senhor teve que matar um animal. Para ter a pele, tem que derramar sangue do animal. Esse animal, ou esse ato, representa que o Senhor morreu por nós na cruz. Então, desde já, o Senhor foi ferido na cruz para dar vestimenta para nós. Essa vestimenta, na Bíblia, representa justiça. Então, o Senhor, pelo seu sacrifício na cruz, o Senhor nos justifica. Amém. É uma boa nova. Amém? Então, desde Gênesis, como eu falei, Gênesis foi escrito por Moisés, então essas palavras são faladas para nós como evangelho, umas palavras do evangelho que foi prometido a nós. Vamos pular agora lá para os profetas. Isaías, capítulo 7. Isaías 7, versículo 14. São só exemplos, mas na Bíblia, tá, no Antigo Testamento, né, como é citado aqui nas Sagradas Escrituras, tem muitas palavras a respeito do Evangelho, o Senhor prometendo para nós essas boas novas. Isaías 7, 14. Espero. Tá bom? Provérbios, mais para frente. Isso, 7, 14. Eu vou lendo enquanto vocês vão achando. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Quem é a virgem? Aqui é Maria. Como foi a concepção? Como que Jesus foi concebido? Ele é filho de Maria e do Espírito Santo, certo? O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, é um nascimento único. Uma virgem concebendo e concebendo do Espírito Santo. E esse filho, como é que chama? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Veja só, é filho de Maria, de uma mulher, mas concebido do Espírito Santo. E quem é ele? É Deus. Amém. Então, esse menino que nasceu é Deus conosco. Amém. Vamos ver Isaías 9, 6 também.
Senhor Jesus. Isaías 9,6, então, tá mais fácil de achar, né? Vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. O 7 também, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, esse menino que nasceu, esse filho que se nos deu, quem é? É uma profecia a respeito do próprio Jesus. Mas veja, o governo está sobre os seus ombros. O governo aqui diz respeito ao reino de Deus, tá? E o seu nome, o nome desse menino, o nome desse filho que se nos deu será Maravilhoso Conselheiro. Ele é um menino, é um filho, mas ele também é Deus Forte. Ele também é Pai da Eternidade. E ele também é Príncipe da Paz. Quando o Senhor ressuscitou, os discípulos estavam ali com medo, trancados numa casa, o Senhor falou, paz seja convosco. Então ele é o príncipe da paz. Ele vem trazer paz. E aqui fala também no versículo 7 de um reino que será estabelecido desde agora e para sempre. Então isso é uma profecia, né? O reino do Senhor é um reino eterno. Amém? Vamos lá. Jeremias, também outro profeta, está mais para frente aí. É o próximo livro, 33. Aqui eu pensei, então, alguns versículos só, tá? Capítulo 33, versículos... Vamos ler a partir do 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra, que proferi a casa de Israel e a casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Amém. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Essas profecias a respeito do trono de Davi, porque o Senhor vem da linhagem de Davi, certo? E aí se cumprem no Senhor Jesus. A gente vai avançar mais aqui a respeito da pessoa de Jesus, tá? Esses dias já vieram para nós, né? Graças ao Senhor. Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Esse rei entrou em Jerusalém, dessa maneira, como foi falado aqui, certo? O Senhor entrou montado numa mula grande, como é que chama aquele cavalo grande? Hã? Cavalo de raça, puro sangue, árabe, não tem uns cavalão assim? Não, o Senhor veio montar num jumentinho. Né? E o Senhor veio, mas ele é o rei. Como fala aqui. Este vem o teu rei, justo, salvador, humilde. O Senhor se humilhou, tá certo? E veio montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta.
Então, isso se cumpre lá em Mateus capítulo 21, se não me engano, é descrita essa situação em que o Senhor Jesus entra em Jerusalém montado na jumentinha. Amém? Amém. Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, isso diz respeito, tanto pode falar aqui a respeito do próprio João Batista que veio anunciando, e o Senhor que vem como anunciado por João Batista. Então, graças ao Senhor, o Evangelho são as boas novas. Nenhuma palavra falhou das boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Essas palavras que eu falei agora são de Josué, capítulo 21, versículo 45, né? Os irmãos também conhecem. Então, irmãos, essas boas novas aqui, como eu disse, né? Como a gente já viu, são anunciadas, foram prometidas. E agora, em Romanos, essas boas novas estão sendo abertas para nós com mais clareza. O que são todas essas boas novas? Então, aqui nós vamos penetrar pouco a pouco e vamos também recebendo tudo que é promessa, tudo que é boas palavras para nós também. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, hoje nós temos o Evangelho de Deus, essas palavras que o Senhor falou, falam de salvação, falam de perdão, falam de redenção, falam do derramar do Espírito Santo, e tudo isso só pode ser cumprido por meio de uma pessoa. Quem é? Jesus. Aleluia. Por meio de Cristo, tudo se cumpre. João, capítulo 1. Então, Sam, aí você pode falar, mas não é estudo de Romanos? Sim, mas cada livro da Bíblia, ele é compatível com todos os outros livros. Então, as palavras... Você sabe, não sei se os irmãos sabem, mas a Bíblia toda se conecta, tem referências correlatas, né? São mais de 60 mil relações entre si, mais de 60 mil conexões da Bíblia, na Bíblia. E essa Bíblia foi escrita por umas 40 pessoas em 1.600 anos, desde o primeiro livro até o último livro. Então, como é que pode ter tanta conexão assim e ser tudo compatível, tudo coerente? É porque só tem um autor, né? Amém. Aleluia. Então é por isso, viu, Sam? A gente vai falar Romanos, mas vai entrar em outros livros também da Bíblia. Versículo 17 do capítulo 1, eu falei? Se eu não falei, estou falando agora então, né? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Toda a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Deus é a verdade. O Senhor mesmo é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando falo a verdade, não é só a letra preta, mas é a verdade que deve entrar em nós, deve ser recebida por nós, deve ser assimilada por nós, se tornar realidade para nós. Amém? Então, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, reforçando, tudo o que recebemos no Evangelho é por meio dele. Amém. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu acho que eu vou ler. Às vezes, fora o que está anotado aqui, a gente lembra de alguns outros versículos. 1 Pedro, voltando para 1 Pedro, também é um versículo que está muito gravado para mim, né? 1:21. A gente leu do 22 em diante, ia ler 1:21. Olha, para falar a verdade, vamos ler a partir do 19, tá bom? 1:19. 1 Pedro 1:19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Que sangue é esse? O sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, por amor de nós. E que, por meio dele quem? Jesus, de Cristo, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, por meio dele, por meio de Jesus, nós temos fé em Deus. Como nós falamos agora há pouco, ele é o caminho. Então, como nós conectamos com Deus? Ele é o caminho. Ele é a vida, a verdade. Então, o Senhor fez essa ligação nossa com Deus. Por meio da sua vinda, por meio do Evangelho, nós temos fé. Ó Senhor Jesus. Sabe o que a fé faz? A fé faz com que toda essa verdade, toda essa graça seja nossa. Amém. Tudo que Deus é, toda a riqueza de Deus, seja nosso. É pouca coisa ou não? É muita coisa. Esse é o Evangelho, essas são as boas novas, né? Ó Senhor Jesus. Eu até estava falando esses dias com alguns irmãos, né? Às vezes a gente fala a fé cristã. Para mim, até a questão de ser fé cristã, nem necessita do cristã, porque a fé, para mim, é só a fé cristã. Tudo mais pode ser um pensamento positivo, pode ser uma confiança, pode ser alguma coisa. Mas quando você recebe a fé verdadeira, e o que a fé faz? A fé traz tudo o que é de Deus para dentro de você, traz o próprio Deus para dentro de você. O único meio disso acontecer é pela fé. E essa fé é de Cristo. Só pode ser essa fé, né? Qualquer outra coisa não é fé, é uma imitação da fé. Não sei se vocês estão entendendo. Então, assim, para ser um pouco mais rigoroso, né? Fé, para mim, é só essa. O resto... E você colocou numa reunião lá que perguntou, né? O que é fé? É crer. Crer. É isso aí mesmo. Por meio do crer, vamos ler mais um versículo. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Versículo 8 fala assim, ó, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é aquele milagre que nós falamos há pouco, né? Você ouve a palavra de Deus, ela é uma semente. Assim, figuradamente, o seu coração é um solo, uma terra. E essa semente, que é a palavra de Deus, vem para dentro do seu coração, para dentro dessa terra. E germina algo verdadeiro, real ali, que é a fé. Aleluia. A fé que você não tinha. Não é algo que você mesmo fabrica. Mas Deus colocou, por meio da palavra, Ele colocou em nós.
Eu vou falar para você, é misterioso, mas também vou falar, é bom demais. Não adianta só falar, eu tenho fé. Exatamente, né? Então, alguns têm fé, entre aspas, né, em muita coisa aí, mas aquilo não torna nada real, tá certo? Vamos lá. Vamos voltar para Romanos. Ó Senhor Jesus. Então, agora nós vamos ver a respeito de Jesus. No versículo 3, fala assim, Romanos 1, 3. Deixa eu ver nosso tempo aqui, como é que está. Com respeito a seu filho. Eu vou ler o 2 novamente para a gente contextualizar novamente, tá? O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho. Então, o evangelho, as boas novas, tudo diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, agora nós vamos ter que abrir um pouquinho essa questão do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. O Filho de Deus, desde quando existe o Filho de Deus? Desde a eternidade. Isso é fato. O Filho de Deus existe desde a eternidade. Por quê? Porque Deus existe desde a eternidade. Conseguimos entender isso? Conseguimos captar? Nós que somos limitados, finitos, estamos sujeitos ao tempo, ainda a eternidade para nós é um grande mistério, né? Mas o Filho de Deus é eterno. Nós lemos lá Isaías 9:6, por exemplo. É o menino que nasceu, mas ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Certo? Então, esse Filho de Deus, ele é desde sempre. Ele é o eterno, é algo que a gente às vezes não consegue entender, mas queria falar, é um fato. Eu gosto de usar esse termo, é um fato eterno. Certo? A Trindade divina, há várias maneiras de falar. Santíssima Trindade, Trindade divina, Deus trino, Deus triuno. Mas é importante que você entenda o seguinte: Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. São 3 deuses? Não. Mas é um só Deus. Pronto. Não vamos ficar falando muito, porque senão é capaz de a gente falar bobagem. Não é? Se escorregar um pouquinho, a gente fala bobagem, né? Então, Deus é 3-1. Pronto. Dá para entender? Alguém falou o seguinte, se a gente entendesse a cultura divina, a cultura de Deus, a gente seria Deus. Nós ainda somos homem, mas um dia nossa capacidade de entender vai ser ampliada. Aleluia. Pode ter certeza. Amém. Então, esse filho que veio, realmente, muitos não entenderam quem ele era, quando ele veio, muitos não entenderam, e até hoje muitos não entendem. Muitos ainda querem negar a existência histórica de Jesus. Muitos querem negar. Mas esse fato é histórico também. Jesus existiu. Jesus veio. Tem registros além da Bíblia, da existência, dos atos de Jesus. Não vou ficar falando agora, mas posso citar, por exemplo, um historiador, Flávio Josefo, um historiador reconhecido, tal, judeu, e nem é cristão, tá? Mas ele reconhece, ele cita Jesus. Ok? Então, essa questão do Jesus histórico. E outra coisa, como é que a gente pode estar no ano 2025 depois de Cristo
e querer negar a existência de Cristo. É muita controvérsia, é muita cara de pau, né? Vamos falar assim, né? Senhor amado. Então, realmente o Senhor é uma pessoa inigualável, única. E aí eu queria ler Miqueias com vocês. Miqueias. Para quem tem uma Bíblia parecida com a minha, é na página 1211. Olha só, Deus foi bom. Miqueias capítulo 5. É no Antigo Testamento. É depois de Daniel, depois de Oséias, depois vem Miqueias. Deixa eu ver se eu pulei alguém. Jonas, Obadias, bem antes de Miqueias. Tá bom? Capítulo 5, versículo 2. No celular é mais fácil, tá? 5:2. Eu vou esperar, vou tomar uma água então. 5:2? Sim. Ganhei da minha esposa a garrafinha. Podemos ler? Então, com todos os que acharam, vamos ler juntos. 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem é esse? Jesus. Então, Jesus, como homem, nasceu em Belém. Belém Efrata, uma cidadezinha pequena, mas também era a cidade lá do Davi, do rei Davi, tá certo? E aqui fala que ele há de reinar em Israel, e suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, desde quando? Desde sempre, né? Certo, Mateus? Você lembra? É contemporâneo seu? Não. Aleluia. Vamos lá. João capítulo 1. João, Evangelho de João. João 1. Isso. João capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui também, algumas versões traz palavra. Qual que é a versão que você está usando? É igualzinha a que a gente está lendo ou não? Tem mais diferença? É? Como que está na sua? Você pode falar para a gente? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ah, esse está bem parecido. Esse está igual. Quem está com outra Bíblia diferente aí? A ata aqui. É igual? Tá igual. Vanessa, tem diferença na sua? Está com a... está com a RA. Tá. Então, no princípio era o verbo. Aqui a palavra verbo é logos, do grego, que é a palavra. Palavra. Certo? Então, no princípio, podemos ler assim. Eu prefiro assim. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Que frase, não? Que frase. No princípio. Esse princípio não é
como Gênesis 1:1 lá. No princípio criou Deus o céu. Esse princípio é na eternidade, tá? Remete à eternidade. No princípio era a palavra. A palavra estava sozinha? Não. A palavra estava com Deus. E agora que complica, né? A palavra estava com Deus. E agora a complicação qual que é? A palavra era Deus. Então essa é a questão da cultura divina, né? Esse é Deus, esse é o Deus triuno, tá? A gente usa esse termo, Deus triuno. A palavra estava com Deus. Estamos juntos. E a palavra era Deus. É uma só. O que é? É Deus triuno. A gente consegue explicar bem? Não. Agora, então, uma coisa nós devemos entender. Essa palavra que está falando aqui, esse verbo, essa pessoa que é a palavra, estava com Deus, era Deus, estava na eternidade. Versículo 14. Aqui também. E o verbo, vamos ler, e a palavra, tá? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ó Senhor Jesus. Então, essa palavra que é Deus, no momento, no tempo, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, habitou entre os homens. Essa palavra habitou remete a tabernáculo, tá? Tabernaculou, armou tenda, armou tabernáculo entre nós. Porque lá no Antigo Testamento tem o tabernáculo, que quando o povo de Israel saiu do Egito, que estava escravizado no Egito, andou no deserto por 40 anos, o Senhor mandou eles fazerem um tabernáculo, onde Deus viria ali e andaria com eles por meio daquele tabernáculo. Não dá para explicar tudo a respeito do tabernáculo, mas o tabernáculo representava que Deus estava no meio do povo. Então agora a realidade, tá certo? Aquilo era sombra, aquilo era uma figura. Agora em Jesus nós temos a realidade. O próprio Deus mesmo veio como homem, se fez homem e habitou entre os homens. De que maneira? Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que é a glória do Pai? É como ele falou, quem me vê a mim, vê o Pai. Tá certo? Lá em João 14 fala isso. Mas queria dizer, acho que está claro para nós quem o Filho é. Tá certo? Quem é o Filho? Jesus é o Filho, Jesus é Deus, Jesus tem a deidade, ele é divino, ele é a palavra, é até difícil falar, a palavra que era Deus, né? Que é Deus, e no tempo tornou-se carne, tornou-se homem. Mas ele já estava com Deus e era Deus desde a eternidade. Tudo certo, Vilma? Amém. Então, o que Paulo está falando aqui em Romanos é que esse filho de Deus, veio em carne. Vamos lá, voltar para Romanos. Com respeito, versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, por que ele teve que vir da descendência de Davi? Também isso cumpre as profecias. Davi era rei de Israel, era um homem segundo o coração de Deus. E o Senhor prometeu que Davi seria os filhos de Davi seriam a descendência real.
Então, a realeza estava na tribo de Judá, Davi era da tribo de Judá, e os filhos de Davi seriam da descendência de reis. Então, Jesus, por meio de Maria, ele vem da descendência de Davi. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Esse é o primeiro versículo do Novo Testamento, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, quem é Jesus Cristo? Ele é filho de Davi. Quando fala filho de Davi, é que vem da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Ele é descendente de Davi, ele também, claro, é descendente de Abraão. Tudo claro aqui? Versículo... Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Capítulo 22, versículo 42. Mateus mesmo. Então vamos lá. O Senhor perguntou para os fariseus, que eram os judeus, né? Eram da religião farisaica, a religião dos fariseus, e eles eram conhecedores das Escrituras. Então o Senhor perguntou para eles: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles responderam o quê? De Davi. É filho de Davi. Responderam certo? Tiraram 10 dessa vez. Mas tem vezes que eles são reprovados, tá? Bom, até aqui eles responderam certo. Depois aí já vem outras dificuldades. Então, esse Cristo, esse Jesus, é filho de Davi, como Paulo está afirmando. Ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Vamos ler também segundo livro de Samuel. Antigo Testamento agora. A gente vai parar daqui a pouco, tá? Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Já que estamos num estudo bíblico, queria falar assim, quando a gente se refere aos livros do Antigo Testamento, então às vezes tem 2 livros, né, do Antigo Testamento. Então ali é primeiro e segundo, porque são livros. No Novo Testamento é primeira e segunda, e às vezes até terceira, porque são epístolas, são cartas. Segundo. Certo. Nota... Ah, mas não vou dar nota. Segundo Samuel 7. Não, mas isso é comum, tá? Estou falando só porque a gente está num estudo bíblico, tá bom? Mas frequentemente a gente vai ouvir os irmãos falar, vamos ler 2 Samuel, 2 Reis, 2 Crônicas, tá? Não tem problema. Vamos lá. 2 Samuel 7, versículos 12 a 13. Vamos lá. Quando teus dias, o Senhor está falando para Davi, tá? Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Parece que está falando de Salomão, né? Que foi o sucessor, mas na verdade está falando de Cristo. Que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Sabe qual é a casa que Cristo edificou ao nome do Senhor? É a igreja. Amém. Somos nós. Amém? E eu estabelecerei para sempre o trono do seu
reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Muito bem. Então, só para confirmar, quem é ele? É Jesus. É uma promessa a respeito de Jesus e se cumpre. Vamos lá, Hebreus 1:8. Hebreus 1:8. Vamos ler. A gente vai parar por aqui, tá? Mas só encerrar esse assunto aqui, não vai dar para entrar em outro assunto hoje. Hebreus 1:8 fala assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. É a respeito do Filho, a respeito de Jesus. Então, não há dúvida que Jesus, o Filho de Deus, veio em carne como descendente da tribo real, como descendente da família real, família de Davi, e ele que é o rei prometido. Amém. Ele é o rei divino e humano. É o divino que se encarnou. É a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, vamos parar por aqui. Olha, já chegamos no versículo 3 de Romanos.